Ilha, bom dia para você também, certinho? Estamos aqui para iniciar, deixa eu ver aqui uma coisa, já está, ok? Muito bem, galera, então é o seguinte, né? Cadê o negócio assim? Vamos começar. Deixa eu fechar aqui, vamos começar. Pronto, grupos sanguíneos ABO. Grupos sanguíneos ABO, os estudos para identificar a incompatibilidade sanguínea que ocorriam nas transfusões entre indivíduos da espécie humana, isso foi por volta de 1901, por um camarada chamado Karl Landsteiner. Ele era um alemão, tá certo? A primeira transfusão de sangue que ocorreu no mundo foi em 1818, a primeira transfusão. E as transfusões eram feitas analisando o grau de parentesco, algumas coisas assim. Não se tinha um ponto de vista científico sobre o que ocasionava a incompatibilidade, porque havia transfusões que ocorriam corretamente e outras não davam certo. Entendido? Então, em 1901, esse cara aí, o Karl Landsteiner, Degila, tá certo, então. Deila, certo? Então, Karl Landsteiner, em 1901, empreendeu uma pesquisa para descobrir o que ocasionava essa incompatibilidade sanguínea. Ele trabalhava com uma equipe de 22 cientistas, junto com ele. Entendido? Então, o que é que ele fez? Ele coletou amostras de sangue desses 22 cientistas. Colocou as amostras de sangue em tubo de ensaio, ok? Pronto. E centrifugou. Quando você pega sangue, coloca em tubo de ensaio e centrifuga, você divide o sangue em parte líquida e parte sólida. A parte sólida do sangue vai se colocar no fundo do recipiente. E a parte líquida, né, vai se formar um líquido sobrenadante. Esse líquido sobrenadante é o plasma sanguíneo, sem os elementos figurados. Plasma sem elementos figurados chama-se soro. Tá? E toda a massa sólida, glóbulos e plaquetas que vão para o fundo do recipiente, pronto. Você chama isso de hemácias. Então, o que ele fez? Ele dividiu o sangue em soro e hemácias. E, a partir disso, ele pegava soro de um e juntava com hemácia de outro. Hemácia de outro misturava com soro de um. Então, ele saiu fazendo combinações. Soro de um, hemácia do outro, hemácia do um, soro do outro. Certo? E nessas combinações, ele descobriu que ocorriam 4 normas de comportamento, tá? Entre reações de aglutinação e de não aglutinação. E ele percebeu que eram essas reações de aglutinação que provocavam a morte do paciente numa transfusão de sangue incompatível. Então, foi essa descoberta que ele fez. Ele passou, então, a analisar, tá, as hemácias e analisar o plasma para ver se ele encontrava o que estava ocasionando esses problemas. Então, ele percebeu que nas hemácias dos indivíduos, glóbulos vermelhos, na superfície das hemácias, na membrana plasmática das hemácias, existiam umas proteínas, que essas proteínas funcionavam como antígenos. Tá? As proteínas, elas eram antigênicas. Quando você diz que algo é antigênico, é porque esse algo ele induz a uma reação imunológica, ou seja, esse algo ele reage com anticorpos. Então ele descobriu que nas hemácias existiam proteínas antigênicas que reagiam com anticorpos específicos. Ele chamou essas proteínas então de aglutinogênios. Tá? Eram essas proteínas que aglutinavam, provocando o problema de insuficiência circulatória observados nas transfusões de sangue incompatíveis. Ele percebeu que haviam 2 tipos de aglutinogênios, 2 tipos de antígenos. Um grupo de antígenos, né, ele chamou de aglutinogênio A, ou antígeno A,
E o outro tipo de proteína, ele chamou de aglutinogênio B, ou antígeno B. Ao analisar o plasma, né, o soro, ele descobriu que no soro, no plasma, existiam os anticorpos. Esses anticorpos reagiam com esses antígenos, ou aglutinogênios. Ele chamou esses anticorpos de aglutininas. A aglutinina que reagia com o aglutinogênio A, ele chamou então de anti-A. A aglutinina que reagia com o aglutinogênio B, ele chamou então de anti-B. Então, resultado. Aglutinogênio A reage com o anticorpo anti-A e o aglutinogênio B reage com o anticorpo anti-B, provocando uma reação de aglutinação. O anticorpo reage com o antígeno correspondente, certo? Então, essa reação antígeno-anticorpo era o que levava à morte do paciente numa transfusão de sangue incompatível. O que é a reação de aglutinação? A reação de aglutinação é isso aqui, ó. Tá? É uma reação que ocorre entre o antígeno e o anticorpo, quando os correspondentes entram em contato. Por exemplo, eu tenho aqui 3 hemácias. Observe as hemácias e você percebe que essas hemácias elas são portadoras do aglutinogênio A, ou antígeno A, que eu representei por essa corzinha laranjinha aqui. Ó. Tá vendo aí? Ó? Então, são hemácias que possuem o aglutinogênio A. Essas hemácias, para aglutinarem, elas precisam entrar em contato com o anticorpo correspondente. O anticorpo correspondente é aquele que aglutina o respectivo antígeno presente nas hemácias, que no nosso caso aqui, essas hemácias, elas reagem com o anticorpo anti-A. O que acontece aí? Os anticorpos anti-A, eles se unem às hemácias, unindo as hemácias entre si. Pronto, isso é a reação de aglutinação. Olha lá, eu tenho aqui as hemácias, entendido? As hemácias, então, os anticorpos reagiram, se associaram aos aglutinogênios presentes nas hemácias, unindo-se às hemácias e unindo as hemácias entre si. Essa agregação dessas hemácias, ou como se diz na linguagem, aglutinação, certo? Isso leva a uma insuficiência no processo circulatório, provocando a morte do indivíduo na transfusão incompatível. Então, o que é que Landstein descobriu? Landstein descobriu que as aglutinações que levavam à morte dos indivíduos era devido a uma reação antígeno-anticorpo. Antígenos presentes nas hemácias e anticorpos presentes no plasma. Aí ele pensou assim, ora, se o indivíduo receptor, numa transfusão de sangue, ele receber sangue cujas hemácias do doador não tenham antígenos correspondentes aos anticorpos do seu plasma, a transfusão, então, será compatível. Não vai haver problema. O problema é quando o receptor recebe uma transfusão de sangue cujas hemácias desse doador possuem aglutinogênios correspondentes aos anticorpos do seu plasma. Aí eu tenho a reação de aglutinação. Então, Landstein percebeu que, ora, é preciso ter um sistema de classificação, ter um método de teste dos indivíduos para identificá-lo, qual grupo de sangue ao qual ele pertence. O sistema de classificação vai servir para classificar ele em determinado grupo, tá? Para tornar as transfusões possíveis. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, quando eu testei na experiência, misturando soro de um com hemácia do outro, eu encontrei 4 normas de comportamento mediante os aglutinogênios, mediante as aglutininas. Quais foram as 4 normas de comportamento? Aí vamos para cá. Nasceu, então, o sistema ABO. Como é que funciona o sistema de classificação ABO? Funciona assim. Landstein, preste bem atenção, Landstein descobriu que existiam indivíduos que apresentavam em suas hemácias o aglutinogênio A. Aí ele pensou assim, bom,
todos os indivíduos que têm nas suas hemácias o aglutinogênio A, eu vou classificar esses indivíduos num grupo sanguíneo que eu vou chamar de A. Pronto. Então, quando você diz para alguém, eu sou do grupo sanguíneo A, o que isso significa clinicamente? Significa que você é portador em suas hemácias do aglutinogênio A. Da mesma forma, ele percebeu que existiam indivíduos que não possuíam o aglutinogênio A, possuíam o aglutinogênio B. Aí ele disse, olha, quem tem o aglutinogênio B será classificado no grupo sanguíneo B. Ele percebeu também que existiam indivíduos que apresentavam os dois aglutinogênios, certo? AG é a abreviatura de aglutinogênio ou antígeno. O indivíduo apresentava em suas hemácias tanto o aglutinogênio A como o aglutinogênio B. Então ele disse, ora, essa galera aí vai ser do grupo sanguíneo AB. Mas ele encontrou também indivíduos, né, completando 4 normas de comportamento, que não apresentavam nenhum tipo de aglutinogênio nas hemácias. Então ele classificou esse indivíduo como pertencente ao grupo sanguíneo O. Então, quem é do grupo sanguíneo A tem aglutinogênio A nas hemácias. Quem é do grupo sanguíneo B tem aglutinogênio B nas hemácias. Quem é do grupo AB tem aglutinogênios A e B nas hemácias. E quem é do grupo O não tem aglutinogênio nas hemácias. Só que existem os anticorpos no plasma. Primeira coisa antes da gente entrar nos anticorpos. Lembre-se, o aglutinogênio é igual ao grupo. O que define o grupo de sangue? O aglutinogênio que o indivíduo tem nas hemácias. Tá? O sistema foi baseado no aglutinogênio. Então, quando você ouve falar fulano tem aglutinogênio B nas hemácias, qual o grupo sanguíneo dele? Grupo sanguíneo B. Entendido? O aglutinogênio define o grupo. Tá? No mesmo indivíduo, o anticorpo ele é contrário ao seu grupo. Senão, ele iria aglutinar as suas próprias hemácias. A natureza é sábia. Então, o indivíduo do grupo A apresenta no seu plasma anticorpo anti-B. Ele poderia apresentar anticorpo anti-A? Jamais. O anticorpo anti-A aglutina as hemácias A. Então, no próprio indivíduo, se o indivíduo é portador de um aglutinogênio A e o anticorpo ele é contrário à sua hemácia, ele tem anticorpo anti-B. Sendo assim, o indivíduo que tem aglutinogênio B nas hemácias irá apresentar anticorpo anti-A no plasma. Se o indivíduo tem aglutinogênios A e B em suas hemácias, ele não vai apresentar nenhum tipo de anticorpo. E se o indivíduo não tem nenhum dos aglutinogênios nas hemácias, ele vai apresentar anticorpo anti-A e anti-B no plasma. Como se chama isso, Biripou? Sistema de classificação ABO. Então, se alguém perguntar qual o seu grupo de sangue, você diz, eu sou do grupo AB. Clinicamente, o que isso significa? Você é portador em suas hemácias dos aglutinogênios A e B, mas não apresenta anticorpos no plasma. Pronto, é isso aí o que significa você ser do grupo AB. Belezinha? Certinho? Tudo bem até aqui? Nenhuma pergunta, então tá tudo bem. Vamos lá. Prosseguindo aí. Baseado nisso, tá? Como ficaria então as transfusões? Qual é a regra para as transfusões? Agora a gente já sabe como é o sistema de classificação. Professor, caso ocorra algum problema, morre ainda na fase fetal, né? Problema de criar o próprio anticorpo. Não entendi, Boanerges, não entendi. Refaz a pergunta aí. Você está se referindo a fator RH? Fator RH a gente não chegou lá ainda, entendeu? Não sei se é isso. Não entendi essa questão aí. ABO, mas caso ocorra algum problema, morre ainda na fase fetal, né? Rapaz, não entendi. Não sei aglutinogênio A com anticorpo anti-A. Bom, mas isso aí não dá, Bonés, porque o mecanismo genético, não entendeu? Eu tenho, isso é definido geneticamente, o sistema é definido geneticamente, tá? Existem os genes, o indivíduo que é portador de genes, que leva à formação do aglutinogênio A, tá? Ele não é portador dos genes que leva à produção do anticorpo anti-A.
Ele vai ter o outro gene que induz a isso. Tá? Isso aí não é possível, não. Isso aí não é possível, não. Tá certo? Porque o mecanismo genético já está definido. Entendeu? Aí vamos lá. Aí, transfusões. Já sabemos quem é quem no sistema ABO, transfusões. Regra das transfusões. Essa regra é válida para qualquer transfusão de qualquer grupo sanguíneo. Entendido? Serve para fator RH, serve para sistema MM. Existem 3 sistemas de grupo sanguíneo na espécie humana: o ABO, o RH e o MN. O MN ele não é muito difundido, badalado, porque ele não tem grande relevância a nível de transfusão sanguínea. Tá? Ele é mais utilizado na área criminal, tá? Para fazer testes de exclusão de paternidade. Um detalhe importante para você. Pode-se fazer teste de paternidade, Bilipol, utilizando sangue? Pode, mas é chamado teste de exclusão de paternidade. Tudo que você faz por exame de sangue é excluir o pai. Você não pode afirmar que é pai. Para afirmar que é pai, tem que fazer teste de DNA. O teste de DNA ele é um teste de paternidade. Por quê? Porque ele afirma quem é. É você. Você é o pai da criança, vai pagar a pensão. Entendeu? Agora, para o grupo de sangue, não, é exclusão. Se o indivíduo, o grupo de sangue dele não é compatível, ele será excluído. Ele é acusado de ser pai, no grupo de sangue não bateu, então ele está fora. O pai não é você, é outro cara. Certo? Então, por isso que é chamado de teste de exclusão de paternidade. Não dá, né? Pai O com filho AB, não dá. Impossível. Certo? Não tem como ser. Já a gente chega na genética ABO. Muito bem, transfusões. Como é a regra das transfusões? Soro do paciente versus hemácia do doador. É essa relação que você vai fazer. O que você vai procurar no soro do paciente? Qual é o anticorpo que o paciente tem? O que você vai procurar na hemácia do doador? Qual é o aglutinogênio que o doador tem? A relação aglutinogênio-anticorpo deve ser diferente. Se for igual, não pode fazer a transfusão. Entendido? Então a regra é essa. Transfusões de qualquer grupo de sangue. Soro do paciente, hemácia do doador. Verifica o anticorpo que o soro do paciente tem. Verifica o aglutinogênio que a hemácia do doador tem. E aí você faz a relação. Sempre a relação deve ser o quê? Diferente. Vejamos. Eu tenho um indivíduo do grupo B que faz uma transfusão de sangue para um indivíduo de grupo A. Aí a pergunta é, pode ou não pode fazer a transfusão? Aí você vai, soro do paciente. O que é que soro de indivíduo A tem? O soro de indivíduo A tem anticorpo anti-B. O que é que a hemácia do doador B tem? A hemácia do doador B tem aglutinogênio B. Posso fazer a transfusão? Não. Os anticorpos anti-B do indivíduo A irá aglutinar todas as hemácias do doador B, provocando a morte do indivíduo, porque haverá uma reação de aglutinação. Então, eu não posso fazer a transfusão. Tá? Indivíduo de grupo O, doando para indivíduo de grupo A. Soro do paciente, hemácia do doador. O que é que soro de A tem? Tem anticorpo anti-B. O que é que a hemácia O tem? Nada. A hemácia O não tem nada, ela não tem aglutinogênios. O anticorpo anti-B pode aglutinar nada? Não pode. Então eu posso fazer a transfusão. Ok. Sem problema nenhum. Ok? Baseado nisso, você tem o quê? A tabela das transfusões. Eu tenho indivíduo de grupo O, indivíduo de grupo A, indivíduo de grupo B, indivíduo de grupo AB. Todos os grupos podem doar entre si. O pode doar para O, A pode doar para A, B pode doar para B, AB pode doar para B. Vice-versa. Tá? O funciona como doador universal, pode doar para A, doa para B, doa para AB, tá? Mas AB funciona como receptor universal, recebe de A, recebe de B, recebe de AB. Essa é a tabela das transfusões para grupos sanguíneos ABO. Observação importante. O grupo O funciona como doador universal porque não possui antígenos. O grupo AB funciona como receptor universal porque não possui anticorpos, por não possuir anticorpos. Entendeu a observação? Não. Vamos entender agora. Olhe para cá.
Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho indivíduo de grupo O. Você considera indivíduo de grupo O doando para A, doando para B, doando para AB, que são os grupos sanguíneos diferentes de O. Tá certo? Como é a regra? Soro do paciente, hemácia do doador. Muito bem. O que é que soro de A tem? Tem anticorpo anti-B. O que é que soro de B tem? Tem anticorpo anti-A. O que é que soro de AB tem? Nada. O indivíduo AB não apresenta anticorpos no seu soro. Aí vamos para a hemácia do doador. O que é que a hemácia do doador O tem? Nada. Indivíduo O não apresenta aglutinogênios, indivíduo O não apresenta antígenos. Aí vem agora, anti-B aglutina nada? Não. Anti-A aglutina nada? Não. Nada aglutina nada? Não. Então pode ser feita a transfusão. Então por que O é considerado doador universal? Porque ele não possui aglutinogênios em suas hemácias. Se não há o antígeno, se não há o aglutinogênio, os anticorpos não têm como reagir, produzindo a reação de aglutinação. Da mesma forma, você pega indivíduo AB. Considere AB recebendo de A, recebendo de B, recebendo de O, que são os grupos sanguíneos diferentes de AB. Tá? Soro do paciente, hemácia do doador. O que é que soro de AB tem? Nada. Indivíduo AB não possui anticorpos. O que é que a hemácia A tem? Aglutinogênio A. O que é que a hemácia B tem? Aglutinogênio B. O que é que a hemácia O tem? Nada. Nada. Anticorpo AB não tem. Nada de AB. Aglutina A? Não. Nada aglutina B? Não. Nada aglutina nada? Não. Então, AB pode receber de qualquer um. AB definindo, concluindo, AB é receptor universal porque não tem anticorpos. Entendido? Certo ou não? É assim que funcionam as transfusões. Agora, observação IPC. Observação importante pra cacete. Então, transfusões de sangue entre grupos diferentes, utiliza-se volumes pequenos de sangue. Eu não posso utilizar volumes grandes de sangue numa transfusão entre grupos diferentes. No hospital, como é que funciona no hospital? No hospital funciona assim. Chegou um indivíduo precisando de uma transfusão. Não se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Faz um exame, descobriu. O grupo sanguíneo do paciente é B. Então, pega lá no banco de sangue bolsas com sangue B e faz a transfusão para ele. Pronto. É assim que funciona no hospital. O indivíduo é do grupo A. Pega lá a bolsa A, traz para ele. É assim que funciona. Doutor, não tem sangue ABO compatível, disponível, tá? Do ABO do grupo do paciente. Então, pega grupo O. É a segunda opção. Tá? Mas o cara perdeu muito sangue. Não pode fazer com grupo O. Se fizer, ele morre do mesmo jeito. Mas, Billy, pô, O não é doador universal? É. Mas isso só vale para volumes pequenos de sangue. Volume grande de sangue, não. Aí eu vou para a opção 3. Qual é a opção 3, Billy Paul? Concentrado de hemácias. Um concentrado de hemácias é leite em pó. Aliás, é sangue em pó. Já ouviu falar em leite em pó, não já? O que é que eu tiro do leite para ficar pó? Eu tiro a água, eu tiro o plasma do leite, o soro do leite. Fica pó. Então, se eu tirar o plasma do sangue, fica pó. Então, é sangue em pó. Aí eu pego e faço o quê? Eu injeto essas hemácias, pego o sangue tipo O, retiro o plasma. Se eu retirar o plasma do sangue tipo O, eu retiro os anticorpos. Eu vou ter uma hemácia, eu vou ter hemácias sem anticorpos, vou ter hemácias sem aglutinogênios. Eu posso administrar essa hemácia no volume que eu quiser, que eu precisar. O problema é que essa prática não é utilizada comumente nos hospitais, porque para você fazer um concentrado de hemácias para um receptor, você precisa de 10 doadores para você ter uma massa de hemácias suficiente. Aí eu sei, você está perguntando assim, sim, Billy Paul, mas quando o cara perde sangue no acidente, ele perde sangue, ele perde tudo. Eu reponho as hemácias nele, porque eu não tenho ABO compatível. Tá. E o que é que eu faço com o plasma? Muito simples. Boto o soro nele, na veia, e enche ele d'água.
Pronto. Você repôs a parte plasmática. 90% do plasma sanguíneo, que corresponde a 45% do volume do, ou, aliás, 55% do volume do sangue, é água. Então, você injeta soro, você repõe a parte plasmática. Tá? O problema é as hemácias, porque as hemácias fazem o transporte de oxigênio. Então, é fundamental tê-las. Mas vamos lá à observação 1. Transfusões de sangue entre grupos diferentes utilizam um volume pequeno de sangue. Por quê? Eu tenho um indivíduo aqui do grupo O, tenho um indivíduo aqui do grupo B. Eu posso fazer a transfusão de O para B, Bilipô? Posso. O é receptor universal. Não tem problema nenhum. Quando você aplica a regra soro do paciente, hemácia do doador, o que é que soro de B tem? Soro de B tem anticorpo anti-A. O que é que a hemácia O tem? Nada. Pode haver reação de aglutinação de anticorpos anti-A com a hemácia O que não apresenta aglutinogênio? Não tem. Posso fazer a transfusão. Só que tem um detalhe importante. Qual o detalhe importante? O sangue tipo O não apresenta aglutinogênios, mas apresenta os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Concorda? O sangue completo, certo. A hemácia B, que tem anticorpo anti-A, apresenta nela as proteínas antigênicas, que é o aglutinogênio B. Ok? Certo ou não? Eu não terei, nesse indivíduo B, que é o nosso paciente, eu não terei, nesse indivíduo, aglutinação de hemácia O. Porque ele tem o anti-A, mas não tem aglutinogênio na hemácia O. Mas anticorpos anti-B do doador O irão aglutinar as hemácias B do receptor B, porque ele tem aglutinogênio B nas hemácias. E o anticorpo ele sempre reage com o antígeno correspondente. Entendido? Certo ou não? Eu tenho uma reação de aglutinação contrária. Aí você diz, ora, e por que se faz a transfusão? A reação de aglutinação, soro do doador versus hemácias do receptor, é considerada desprezível quando o volume de sangue utilizado é pequeno. Se o volume de sangue utilizado for grande, eu vou ter uma reação de aglutinação em larga escala. Eu vou ter uma reação de aglutinação em grandes proporções. Se isso acontecer, matou o paciente do mesmo jeito. Por isso que dentro do hospital, na prática, ok, as transfusões de sangue são feitas entre indivíduos de mesmo grupo. Se não tiver condições, opção 2, usa sangue tipo O, que é doador universal. Se não der para usar tipo O, porque o volume de sangue é grande, então eu vou pegar e fazer um concentrado de hemácias. Pronto. E aí eu salvo a vida do indivíduo. O negativo, isso. O negativo é o doador universal clássico. Assim como AB positivo é o receptor universal clássico. Por quê? Não tem restrição. Tá? A gente fala melhor disso aí quando a gente estuda RH. Tá certo? Aí, estudou RH, a gente juntou os dois, pronto. Aí agora a gente comenta nisso aí. Por enquanto, a gente pensa só em ABO. Daqui a pouco a gente chega lá no RH. Rapaz, acima de 1 litro, entendeu? Você já tem um problema sério aí, tá certo? Geralmente essas transfusões são feitas utilizando cerca de 500 ml, 600 ml de sangue, entendeu? Então, passando disso aí, então já é preocupante, beleza? Entendido aqui? Muito bem. Voltando lá para cima, vamos lá. Teste ABO, pronto. A Elaine Stein verificou como as transfusões poderiam ser feitas, montou o sistema de classificação, tudo direitinho, e agora precisava de quê? Ter um meio de teste. Né? Como é que eu vou classificar a população mundial nos grupos de sangue? Tem que ter o teste para fazer isso. E como é que é feito o teste? Né? O teste ABO. Consiste em submeter hemácia a contato com o anticorpo para identificar o aglutinogênio. Então, eu coleto o sangue do indivíduo, boto numa lâmina de vidro, pingo lá em cima da amostra de sangue que eu peguei dele, os anticorpos. E aí observo as reações de aglutinação. O anticorpo, ele só aglutina com o antígeno correspondente. Pronto, é isso aí que eu vou fazer. Coloquei lá o anticorpo específico, que eu sei qual é, na hemácia do indivíduo. Aglutinou? Pronto. Eu identifiquei qual é o aglutinogênio que ele tem.
Sabendo o aglutinogênio, eu sei o grupo. Se ele tiver aglutinogênio A, o grupo dele é A. Se ele tiver aglutinogênio B, o grupo dele é B. Se ele tiver aglutinogênios A e B, o grupo dele é AB. E se não tiver aglutinogênios, o grupo dele é O. E aí o que é que se faz? Pega a lâmina de vidro, coloca as amostras de sangue, 4 lâminas de vidro. Coloca as amostras de sangue. Está aqui as amostras de sangue aí. Okay? E aí o que é que eu faço? Submeto as amostras de sangue a contato com anticorpos anti-A e anti-B. Esses anticorpos você compra todos eles até na farmácia. Vende na farmácia. Parece, se eu não me engano, é 150 o jogo de soros. Tá certo ou não? Quando a gente voltar às aulas presenciais, vocês compram os soros aí e a gente faz teste de grupo sanguíneo em sala, não é legal? Então, veja só. O que é que aconteceu aqui? Eu tenho o indivíduo da lâmina 1, a amostra de sangue da lâmina 1. Coloquei nessa primeira amostra aqui anti-A, coloquei nessa primeira amostra aqui anti-B. As lâminas de vidro que são utilizadas para fazer esses testes, elas têm uma marcação aqui, ó. Ela tem uma marcazinha aqui. Tá? Essa marcazinha superior é esquerda, ou melhor, a sua esquerda, né? Essa marca superior à sua esquerda aí, ela serve para identificar a posição dos soros quando você vai aplicar. Entendido? Da esquerda para a direita, do jeito que a gente lê da esquerda para a direita. Então, é anti-A, anti-B e anti-D. Anti-D é o anti-RH, para teste de RH. Então, você pega, na verdade, na prática, 3 amostras de sangue e coloca anti-A, anti-D. Obedecendo a marcação. A partir da marcação superior do lado direito da lâmina, do lado esquerdo seu, aí você coloca anti-A, anti-B, anti-D. Porque você pode colocar os soros e entregar a lâmina até para outra pessoa. A outra pessoa vai ler ali sem problema o que está descrito no resultado. Entendeu? Aí, muito bem. Pegou aqui e submeteu os soros. O indivíduo da lâmina 1, olha lá. Tá vendo aí, ó? Aí, o sangue dele aglutinou em presença de anticorpo anti-A. Se aglutinou em presença de anti-A, é porque esse indivíduo é portador em suas hemácias do aglutinogênio A, porque o anticorpo só reage com o aglutinogênio correspondente. E se o sangue do indivíduo aglutinou com soro anti-A, é porque ele é portador em suas hemácias do aglutinogênio A. Então, nesse caso, ele é classificado no grupo sanguíneo A. Pronto, é um testezinho simples. Então, grupo sanguíneo A. O indivíduo da lâmina 2, o sangue dele não aglutinou com anti-A. O sangue dele aglutinou com anti-B. Então, ele é portador nas suas hemácias do aglutinogênio B. E quem tem aglutinogênio B nas hemácias é classificado no grupo sanguíneo B. O indivíduo da lâmina 3, o sangue dele reagiu com anti-A e reagiu com anti-B. Se reagiu com anti-A e reagiu com anti-B, ele é do grupo sanguíneo AB. Entendido ou não? Porque ele tem os 2 aglutinogênios nas hemácias. E o indivíduo da lâmina 4, o sangue dele não aglutinou com anti-A, não aglutinou com anti-B. Se não houve nenhuma reação de aglutinação, ele não apresenta aglutinogênios nas hemácias, ele é classificado, então, como pertencente ao grupo sanguíneo O. Ok? Determinação genética, ABO. Pronto. Determinação genética ABO é no caso de polialelia ou alelos múltiplos. O que significa isso, Bilipou? Existe mais de um par de alelos na determinação da herança. Herança para o albinismo. Pigmentação da pele normal, azão. Alelo para o albinismo, azinho. Eu tenho um par de alelos, por dominância completa. Tá? Azão, pigmentação normal, azinho, albinismo. Pronto. É uma herançazinha com um par de alelos. Certinho? Pronto, é isso aí. Aqui não. Aqui você tem 3 genes alelos que definem a herança grupo sanguíneo ABO. Então, se eu tenho mais de um par de alelos que definem a herança, eu chamo isso de polialelia ou alelos múltiplos. A gente vai ver como é que isso funciona. Vejamos. Pronto, tá aqui. Ó. Determinação genética ABO. Existe um gene que é chamado de gene IA. Isso aí é convenção. Ele foi convencionado assim. É um gene IA. Esse gene IA, ele induz a produção do antígeno A ou do aglutinogênio A, que condiciona o grupo sanguíneo A. Existe um gene chamado DIB,
que induz a produção do antígeno B, que condiciona o grupo sanguíneo B. E existe um genezinho, que é um gene recessivo, que não induz a produção de antígenos do sistema ABO. Então, o indivíduo vai nascer sem aglutinogênio nas suas hemácias. A relação de dominância entre os genes, tá? E A e B são codominantes entre si e dominantes em relação ao gene isino, tá? É um caso de polialelia e é um caso de codominância. Na codominância, o indivíduo apresenta os dois caracteres dos indivíduos parentais. Por isso que o indivíduo AB, ok? Ele tem aglutinogênio A e tem aglutinogênio B. Casou-se o indivíduo de grupo A com o indivíduo de grupo B. Pode ter filho AB. É 25% a probabilidade se os pais forem heterozigotos. Entendido? 25% AB. O que é que aconteceu aí? Esse indivíduo recebeu o gene IA de um dos pais, o gene IB do outro, produziu aglutinogênio A e aglutinogênio B. E aí ficou com o grupo sanguíneo AB. Então é um caso de codominância. Tá certo? Agora, em relação ao gene isinho, IA e IB, eles exercem uma relação de dominância completa aí, tá? Baseado nisso, tem uma tabelazinha para facilitar. Essa tabela aqui, ó. Fenótipo, A, B, AB e O. Genótipo, o indivíduo A, ele é IAIA, quando os genes estiverem em homozigose, ou IAI, se os genes estiverem em heterozigose. Grupo B, fenótipo B, será IB-IB, se os genes estiverem em homozigose, e IBI, se os genes estiverem em heterozigose. Grupo AB é exatamente o caso de codominância, IA e B, e o grupo O é o recessivo, isinho, isinho. Pronto. Essa é, então, a determinação genética para os grupos sanguíneos ABO. Ok? Muito bem. Distribuição na população, né? Vamos para cá, ver aqui. Não. É possível o casal de olho azul ter um filho de olho castanho? Não. Os genes, eles são recessivos. Então, o indivíduo recessivo é azinho-azinho. Casa com outro indivíduo recessivo é azinho-azinho. Tá? Então, ele vai apresentar filhos o quê? Recessivos. Agora, é possível um casal de olhos castanhos ter filho de olho azul. Tá? Agora, olhos é sempre uma coisa que, sempre quando a gente faz o estudo de genética, alguém puxa para o lado de olhos. Olhos, para a gente entender bem olhos, a gente tem que estudar polimeria ou herança quantitativa. Entendido? Pronto. Quando a gente chegar lá, aí eu vou explorar bem essa coisa de olhos, para a galera entender, certo? Essa questão de olhos aí, beleza? Distribuição na população. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma tabelazinha, tá? A, 40% da população é A, 45% é O. 11% é do grupo B, 4% é do grupo AB. Grupo AB é o sangue mais raro. Agora veja como a natureza é sábia. Grupo AB é o sangue mais raro, entendido? Mas pode receber de qualquer grupo. Então não existe problema de um indivíduo AB numa transfusão, sofrer um acidente e não ter sangue para ele numa transfusão. Tem. Entendido? Sempre vai ter um sangue, beleza aí, tá? Pronto. Essas são as nossas considerações a respeito do sistema ABO. Belezinha? ABO. Vamos então agora para o nosso amigo RH. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, certo? Deixa eu fechar essa tela aqui. Muito bem. Deixa eu pegar aqui o RH. Pronto. RH, pronto, abrindo. Abriu, muito bem, abriu, muito bem. Certo, ok, deixa eu fechar aqui. Vamos compartilhar, então, o RH. Pronto, tá aí, ó. RH para você. Muito bem, olha só. Vamos para o RH. O RH, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem? O RH tem alguns detalhes super importantes sobre RH. Então, preste bem atenção para você entender bem como funciona grupo sanguíneo RH. Olha só. O RH ele foi determinado por Landsteiner e Weiner. Isso por volta de 1940.
Entendeu? Então, esses dois caras aí, eles se uniram, então, e descobriram o fator RH. Uma das experiências que eles estavam fazendo é, eles pegaram sangue desse macaco aqui, esse macaco aqui é o macaco rhesus, por isso que o sistema é chamado de RH, por causa desse macaco. Esse macaco aqui, ele é um macaco protegido pelos órgãos ambientais hoje, porque ele é um macaco que está considerando aí aí é outra história, certo? Deixa a gente concluir aqui que a gente vê, certo? Então, o rhesus, RH vem de rhesus. Eu estive no zoológico no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um zoológico completo lá, tá certo? É completo de tudo esse zoológico. E eu fui nesse zoológico especialmente porque eu queria ver um macaco rhesus ao vivo, né? Tá certo? Por quê? Porque ele é considerado, pela genética e pela biologia, como seu irmão. Se a gente tem um irmão no reino animal, entendeu? Esse irmão chama-se rhesus. A diferença entre nós e ele é que nós somos humanos e ele é macaco. E eu queria conhecer o macaco rhesus, né? Porque dizem que ele é muito semelhante ao indivíduo da espécie humana, tá certo? Aí eu fui lá, na jaula lá onde estava o rhesus. É impressionante a semelhança de rhesus com o ser humano. Eu não estou falando em termos morfológicos, mas em termos comportamentais. Entendido? O jeito dele andar é muito igual ao nosso. Os trejeitos dele, tá? A forma como ele olha para você, entendido? Quando ele come igual como a gente come, entendido? É muito semelhante o aspecto de rhesus, tá? E é um macaco considerado em extinção. Na época, ele era muito utilizado em experiências laboratoriais. Hoje é proibido, tá? Por causa exatamente disso. Aí vem, eles pegaram sangue de rhesus e injetaram em cobaias, coelhos de laboratório. E quando eles injetaram sangue de rhesus em cobaias, eles perceberam que a cobaia, tá, ela foi induzida a produzir um anticorpo contra o sangue de rhesus. Ora, isso chamou a atenção de Landsteiner e Weiner. Por quê? Se eu introduzo uma substância em alguém, qualquer que seja ela, e esse indivíduo, o sistema de defesa imunológico dele, é induzido a produzir anticorpos contra, então a substância é antigênica. Se você entrou em contato com o coronavírus e o seu sistema de defesa produz anticorpos contra o coronavírus ele é antigênico. Se você tomou um comprimido para dor de cabeça e esse comprimido para dor de cabeça induziu o seu organismo a produzir anticorpos contra ele, então esse comprimido é antigênico. Qualquer coisa que entre no seu organismo e induza o seu organismo a produzir anticorpos, essa coisa é antigênica. Entendido? Pronto. Então, o sangue de rhesus é antigênico em relação ao organismo da cobaia. O organismo da cobaia não reconheceu as hemácias de rhesus. Ora, Landsteiner já tinha experiência com o grupo sanguíneo e disse, opa, existe aqui nas hemácias de rhesus um antígeno. Por isso que a cobaia produziu anticorpos. Vamos chamar então o antígeno de rhesus de antígeno RH. E vamos chamar o anticorpo da cobaia de anticorpo anti-RH. Pronto. Em homenagem a rhesus, passou a ser conhecido como aglutinogênio RH, antígeno RH ou fator RH. Pronto. Quando eles descobriram isso, eles pensaram assim, eu estava lá e vi, na hora. Landsteiner olhou para Weiner e disse assim, cara, será que esse antígeno de rhesus, esse aglutinogênio aí, RH, também não existe na espécie humana? Vamos testar. Vamos testar. E aí testou. Como é que foi o teste? Eles pegaram soro de cobaia, tá? Os anticorpos estão sempre no soro ou no plasma. Então eles pegaram o quê? Pegaram sangue da cobaia, centrifugaram o sangue, obtiveram o soro, que é o plasma sem os elementos figurados, e aí pegaram esse soro contendo os anticorpos anti-RH,
e misturaram com hemácias humanas, tá? Que podem ou não apresentar o aglutinogênio RH. Se existir o antígeno RH nas hemácias humanas, vai haver uma reação de aglutinação, porque o anticorpo só reage com o antígeno correspondente. Quando eles pegaram e fizeram os testes, entendido? Coletando sangue de indivíduos da raça negra, eles descobriram o seguinte: 85% dos sangues testados apresentaram reação de aglutinação. Aglutinaram. Se aglutinaram, ok? O que é que acontece aí? Esses indivíduos são portadores em suas hemácias do antígeno de rhesus, ou aglutinogênio RH. 15% restantes não aglutinaram. Quem aglutinou é portador do aglutinogênio RH, do antígeno RH ou do fator RH em suas hemácias. Não aglutinou, então não apresenta o aglutinogênio RH em suas hemácias. Aí eles pensaram assim: vamos fazer o seguinte, quem é portador do aglutinogênio RH, vamos classificar como RH+. Quem não é portador do aglutinogênio de rhesus nas hemácias, vamos classificar como RH-. Surgiu, então, um novo sistema de classificação de grupos sanguíneos quanto ao RH. Então, quando você diz para alguém, eu sou do grupo B, RH positivo, o que é que isso quer dizer? Se você é do grupo B, você tem aglutinogênio B nas hemácias, anticorpo anti-A no plasma e fator RH, o aglutinogênio RH, o antígeno de rhesus. Pronto. Clinicamente, é isso que significa você ser dos grupos sanguíneos B positivo. Entendido? Muito bem. Aí é o seguinte, tá? Nós aprendemos, quando estudamos o sistema ABO, que o indivíduo tem aglutinogênio nas hemácias e anticorpos no plasma, ou aglutininas. No sistema RH, não existem os anticorpos. O anticorpo anti-RH, ninguém tem. Ok? Billy Paul, qual a diferença? Os anticorpos ABO, eles são naturais. Você já nasce com eles. Tá? Porque existem dispositivos genéticos, tá, que determinam a presença de anti-A e anti-B. Por que isso, Billy Paul? Sistema de proteção. Como assim? Daqui a pouco tu vai entender. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Aí você vai entender por que é importante para a natureza que seja assim. Mas no sistema RH, o anticorpo ele é induzido. Ok? Ele não existe naturalmente no sangue de ninguém. Você é portador do aglutinogênio ou não, mas o anticorpo não existe. Ele só aparece por indução. O que é indução, Billy Paul? Primeiro, vamos entender isso aqui. Eu tenho um indivíduo RH+. O que é o indivíduo RH+? É o indivíduo portador em suas hemácias do aglutinogênio RH. Tem um indivíduo RH-. O que é o indivíduo RH-? Que não é portador em suas hemácias do aglutinogênio RH. Agora, anticorpos, ninguém tem. Por quê? Sem anticorpos. O anticorpo anti-RH, ele é um anticorpo induzido. Tem que haver uma indução. Se você nunca contrair o coronavírus, jamais terá anticorpos contra o coronavírus. Esse anticorpo é induzido. Tá? Se você nunca entrou em contato com o vírus HIV da AIDS, você nunca terá anticorpos contra o vírus HIV. Tá? Porque o sistema de defesa imunológico produz o anticorpo mediante um antígeno que penetrou no seu organismo. Tá certo? Isso são anticorpos o quê? Induzidos. Então, como é que ocorre a indução? Eu tenho que ter uma transfusão de indivíduo RH+, para indivíduo RH-. Por quê? O indivíduo RH-, ele não reconhece uma hemácia mais. A hemácia mais é diferente de uma hemácia menos. A hemácia mais tem um negócio que a hemácia menos não tem. A hemácia mais tem uma proteína antigênica. No momento que entra na corrente sanguínea sangue contendo hemácias mais no indivíduo que é RH-, o sistema de defesa imunológico dele será ativado
e ele vai produzir anticorpos para destruir essas hemácias mais. Ok? Quanto tempo leva, Billy Paul? 180 dias. 6 meses. Para você ter uma massa de anticorpos suficiente para acabar com as hemácias positivas. Entendido? Certo ou não? Pelo fato da produção ser extremamente lenta, tá? Esses anticorpos nem chegam a atuar. Por que, Billy Paul? Porque os glóbulos vermelhos são células lábeis. O que são células lábeis? São células de curta duração. Elas duram entre 90 e 120 dias. 180 dias depois, as hemácias já foram. Já acabou. Entendido? Agora, você, a partir de agora, será portador para sempre de anticorpos anti-RH. Se tomar uma segunda transfusão, morreu. Você já tem os anticorpos. Esses anticorpos vão aglutinar as hemácias mais da segunda transfusão, provocando a morte do paciente. Tá? No hospital, essa transfusão nunca é feita. Nunca, jamais. Exatamente para evitar que o indivíduo seja sensibilizado. Entendido? Se você for sensibilizado, tem que andar com a plaquinha no peito. Eu sou sensibilizado. Porque bateu dentro do hospital em estado de emergência, precisa de sangue, o cara lá que pegar você tem que saber dessa informação. Você chegou inconsciente, desmaiado, entendeu? E aí? Não tem a informação. Faz a tipagem de sangue, descobre que você tá, é o RH e faz a transfusão errada de novo porque não tem sangue. E aí, pronto, complicou. E aí, veja bem, o indivíduo RH-, o que é que ele vai fazer? Faz a transfusão de sangue, ele será sensibilizado. O que é ser sensibilizado? Será induzido a produzir anticorpos anti-RH para destruir as hemácias mais. Pronto. Porque houve uma indução. Entendido? Então, a diferença clássica sobre sistema ABO e sistema RH em anticorpos. No sistema ABO, os anticorpos são naturais, você já nasce com eles, mas no sistema RH, os anticorpos são induzidos, eles só aparecem por indução. Baseado nisso, como é que fica a transfusão com RH? Né? Preste atenção. Como é que fica a transfusão, então, com RH, Billy Paul? O positivo dele só pode ser administrado se o fator RH do indivíduo receptor for positivo. Sangue O positivo jamais é administrado para ABO negativo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Entendido? Certo? Se não tiver, não tem esse negócio de não ter tempo de fazer a tipagem. É um risco que tem, entendeu? Eu preciso fazer a tipagem. Por quê? Eu não posso administrar o sangue num paciente sem saber a tipagem. Obrigatoriamente eu tenho que saber a tipagem. Tá? Certo? Por quê? Porque eu corro o risco de matar o paciente. Se eu fizer isso e for comprovado o que eu fiz, eu agi de maneira arbitrária, agi de maneira negligente e eu sou caçado. Entendido? O Conselho Regional de Medicina caça, acabou. A minha carreira de médico acabou. Por quê? É assassinato. Eu ainda vou ser processado, preso, pegar uns 10, 15 anos de cadeia aí, tá? Eu não posso fazer isso. Certo? No tempo que eu fui fazer a tipagem, o paciente morreu. Pô, o que é que você pode fazer? Eu precisava da tipagem. Não tem como. Aí não tem como. Aí, transfusão RH. A regra é o quê? Soro do paciente, hemácia do doador. A regra é válida do mesmo jeito. Mas aí como é que fica? RH negativo, para simplificar, funciona como doador. RH negativo na transfusão, ele funciona como doador. Pode doar para mais, pode doar para menos. Por quê? RH negativo não é antigênico. Tá? RH positivo funciona como receptor. Pode receber de mais, pode receber de menos. Entendido? Aí como é que fica? Né? Só exemplificando. O indivíduo RH+, pode doar para indivíduo RH+? Pode. Vice-versa. Tem problema nenhum. Indivíduo RH- pode doar para indivíduo RH-? Pode. Vice-versa. Tem problema nenhum. Indivíduo RH- pode doar para indivíduo RH+? Pode. Vice sem versa. Ok? RH+, pode doar para indivíduo RH-? Não. Observação. E pode.
uma vez na vida. Se mulher, nunca. É essa observação aí sobre RH. Billy Paul, posso tomar a transfusão de RH eu sendo negativo, RH positivo uma vez na vida? Pode. Você não tem anticorpos. Consequentemente, não vai haver reação de aglutinação. Agora, numa segunda transfusão, você morreu. Entendido? Por isso que não se faz. Se mulher, nunca. Nem primeira, nem nada. Por quê? Porque se uma mulher for negativa e ela casar com um homem positivo, ela pode engravidar de um feto positivo. Se isso acontecer, no parto dessa criança, haverá transferência de hemácias fetais deste feto aí para a mãe, que é negativa. Ela será induzida a produzir anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH do plasma vão atravessar a placenta e atacar as hemácias positivas do feto da próxima gestação, caso ele seja positivo, produzindo eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Entendido? Beleza? Então essa aí é a questão, que a gente vai falar sobre doença hemolítica já já. Teste RH. Pronto. Muito simples. Pega-se a lâmina, amostras de sangue. Contato com anticorpo anti-RH ou anti-D. Tá? Na área médica, o anticorpo não é chamado de anti-RH. É chamado de anti-RH na biologia. Mas na área médica chama-se anti-D. Quem são os três anticorpos? Anti-A, anti-B e anti-D. Anti-RH para a gente aqui de biologia. Tá certo? Aí o que acontece aqui? Lâmina 1 aglutinou. Se aglutinou, o indivíduo é portador em suas hemácias do antígeno de Rhesus. Então ele é classificado como RH+. Lâmina 2 não aglutinou. Então ele será RH-. Pronto, olha só. Em laboratórios, como é que se faz? Pega a lâmina de vidro. Eu tenho aqui o indivíduo 1. Deixa eu ver aqui. Anti-C, Bonés, nunca ouvi falar de anti-C. Entendido? Nunca ouvi falar de anti-C. Se é que tem alguma coisa com anti-C, nunca ouvi falar nisso. Certo? Risco em não fazer é pior que aguardar e fazer. Porque. Tá tirando onda, né, Bonés? Entendi. Certo? Beleza. Mas olha só. Que mais? Certo, valeu. Ó, lâmina 1. Eu vou pegar 3 amostras de sangue. Submeter as 3 amostras de sangue a contato com anti-A, anti-B, anti-D. O indivíduo da lâmina 1, ó, aglutinação com anti-A, certo? E não apresentou aglutinação com anti-B, não produziu aglutinação com anti-D. Ora, o sangue dele é A negativo. Né? Por quê? Se aglutinou com anti-A, ele é portador em suas hemácias do aglutinogênio A. Quem tem aglutinogênio A? Grupo A. Se não aglutinou com anti-D, ele não tem um antígeno de Rhesus. Se não tem um antígeno de Rhesus, ele é negativo. Próximo exemplo, 2. Está aqui as 3 amostras de sangue. Como é que ficou aí? Aglutinou com anti-B, aglutinou com anti-D. Se aglutinou com anti-B, ele é portador do aglutinogênio B. Então, para ABO, ele é do grupo B. Se aglutinou com anti-D, ele tem o aglutinogênio de Rhesus. Tá? Então, ele tem o antígeno RH. Então, consequentemente, ele vai ser B positivo. Lâmina 3. Anti-A, anti-B, anti-D. Tá? Aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-B, aglutinou com anti-D. Se aglutinou com os 3, ele vai ser AB positivo. Certo ou não? Aglutinou com anti-A, ele tem A. Aglutinou com anti-B, ele tem B. Aglutinou com anti-D, ele tem fator RH. Então é AB positivo. Lâmina 4. Não aglutinou com nenhum dos soros. Então ele é o quê? Grupo O negativo. Tá? Grupo O negativo. Certo? Aí vem observação importante, né? Aqui. Observação, olha lá. Os tipos sanguíneos O negativo, olha aí, Delia, O negativo e AB positivo,
são, respectivamente, o doador e o receptor universal clássico, porque não tem restrição. O negativo pode doar para qualquer grupo ABO e RH, não tem restrição. O O mais tem. Pode doar para qualquer ABO, mas tem que ser positivo. Entendido? AB positivo, recebe de qualquer grupo ABO ou RH, não tem problema. AB negativo, só se for negativo. Tem restrição. Se você é O menos, você é o cara. Entendido? Se você chegar no hospital em estado grave, precisando de socorro, tá? E não aparece ninguém para lhe atender, é só você gritar dentro do hospital: sou O negativo, doador universal clássico. Chove de gente em cima de você. Pense no sangue para ter moral, é o sangue O negativo. Entendido? E outra informação importante. Não tem no RH, Bonestes. Por quê? Porque no RH não existem anticorpos. Tá? O indivíduo nunca tomou uma transfusão, não tem os anticorpos. Se não tem os anticorpos, não tem reação imunológica. Eu posso, o RH entendeu? Agora, sendo que existe uma coisa que na teoria é possível fazer, mas na prática não se faz. Se você pegar uma questão e o cara fizer referência a meio hospitalar, a prática hospitalar de transfusão de sangue, tá? É uma coisa. Se a questão é teórica, de biologia, é outra coisa. Tá? Se o cara está se referindo a uma transfusão de sangue, ABO compatível e tal, papapá, num ambiente hospitalar, o volume sanguíneo importa se você tem entre grupos sanguíneos diferentes. Se é uma questão meramente teórica de biologia, nem tanto. Existe essa interpretação aí. Ok? Então funciona assim. O que mais? Está aqui. Genética RH. É a genética mendeliana simples. Tem o gene Rzão, que é um gene dominante, que induz ao antígeno RH. O indivíduo portador do gene Rzão, ele terá fator RH, ele será RH positivo, fenotipicamente. Um gene Rzinho não induz ao antígeno RH. O indivíduo será, então, RH negativo. RH+, é um caráter dominante. O indivíduo pode ser homozigoto Rzão, ou heterozigoto Rzinho. E RH negativo é um caráter recessivo. O indivíduo é Rzinho. Certinho? Pronto. Com isso, a gente conclui a nossa ideia sobre... Show, beleza? Sobre o RH. Vamos agora para... a gente não pode deixar de falar, quando se fala em RH, sobre a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, como ela também é conhecida. A doença hemolítica do recém-nascido, tá? Ela é caracterizada pela destruição das hemácias fetais devido a uma incompatibilidade materno-fetal para o sistema RH. Entendido? É isso aí o que acontece. Como funciona, Billy? Como funciona? Funciona assim. Condição. A condição é, eu preciso ter uma mãe menos que engravidou de um feto mais. Por quê? Porque casou-se com um pai mais. Se uma mulher negativa casar-se com um homem negativo, ela é Rzinho, que o caráter RH negativo é recessivo. Ele é Rzinho, só terão filhos Rzinho. Não é isso mesmo? Certinho? Agora, se ela se casar com um homem mais, entendido? Ela pode ter filho Rzinho. O filho será de RH positivo. E aí, sendo o filho RH positivo e ela é negativa, eu vou ter problemas aí. Como é que funciona, né? Vamos ver. Como ocorre? Pronto. Eu tenho aqui a mamãe Silvia. Tá aqui a mamãe Silvia. A mamãe Silvia está grávida. Tá vendo aqui a barriga dela? Está grávida, certo? E a mãe Silvia, ela é negativa. Ela é uma mãe menos. E ela está esperando aqui o Marcelinho. O Marcelinho é o feto positivo, primeira gestação. Silvia é o primeiro filho do casal. Silvia nunca teve. A criança altamente esperada. Ela já comprou enxoval, já enfeitou o quarto, já fez tudo. E está esperando lá o Marcelinho, que é de RH positivo, porque o pai é RH positivo. A comunicação materno-fetal é feita pela placenta. Tá aqui, ó. Essa reta
vertical vermelhinha aqui está representando a placenta. Característica sobre a placenta. A placenta ela é permeável ao plasma, impermeável às hemácias. Hemácias não atravessam a parede placentária, tá? A placenta ela é impermeável a glóbulos vermelhos. Agora, o plasma passa. Como os anticorpos ficam presentes no plasma, então o feto ele recebe anticorpos da memória imunológica da mãe. Por isso que durante toda a gestação ele estará protegido daquelas doenças clássicas relacionadas à infância, que todo mundo tem. Na minha época eu tive um bocado, porque não tinha nem vacina ainda para muitas delas. Hoje não, hoje praticamente ninguém tem mais isso, né? Essas doenças da infância foram quase que erradicadas. É difícil demais a gente ver alguém com papeira, com sarampo, com essas coisas, tá? Então o feto ele é protegido pela memória imunológica da sua mãe. E aí, Marcelinho tá se desenvolvendo. O médico que está acompanhando Silvia, ele sabe que ela é uma mãe negativa, sabe que o feto é positivo, ele sabe disso. Ele está acompanhando a gestação, tudo normal. 38, 40 semanas depois, Silvia, 2 horas da manhã, liga para o médico dela e diz: doutor, estourou tudo aqui. Então vá lá para o hospital, se interne e me espere que eu estou chegando. Ela foi para o hospital, se internou, entendido? E aí, vamos fazer o parto. Ela entrou em trabalho de parto. O médico chegou lá, olha, não importa se o parto é cesáreo, não importa se o parto é normal. Tanto faz. O problema vai acontecer do mesmo jeito. O médico chega lá e faz o parto do Marcelinho. Fez o parto do Marcelinho. Normal ou cesáreo, não importa. Pronto. Fez a curetagem do útero, retirou os anexos embrionários, tudo beleza. Mas no momento do parto, devido à ruptura de vasos sanguíneos, porque na placenta circula sangue materno e sangue fetal, no momento do parto ocorre a transferência de hemácias fetais positivas de Marcelinho para o organismo da mãe Silvia, que é negativa. O que é que vai acontecer então? Marcelinho nasceu, ela agora vai cuidar de Marcelinho, e enquanto isso, as hemácias positivas fetais de Marcelinho estão induzindo a mamãe Silvia negativa a produzir anticorpos anti-RH. 2 anos se passaram, entendido? Aí Silvia chegou e disse assim: vamos ter outro menino? Vamos ter outro menino. E agora ela está grávida novamente, olha para cá, olha para esse número aqui, primeiro agora virou, olha lá, anti-RH, primeiro agora virou segundo, viu aí que primeiro virou segundo, ó, segundo. Eu estou agora na segunda gestação, tá, de Silvia. É quem agora? Marcinha. Marcelinho, e agora ela está grávida de Marcinha. Marcinha também é positiva. Só que Silvia, 2 anos depois, já tem muito anticorpo anti-RH no sangue circulante. Esses anticorpos anti-RH dissolvidos no plasma vão atravessar a parede placentária e vão começar a destruir as hemácias positivas da Marcinha, provocando a doença. Quando se faz o parto da Marcinha, o que é que aconteceu então? A pessoa que faz o parto da Marcinha descobre que a Marcinha, entendido, ela está com a seguinte sintomatologia: icterícia, amarelidão da pele devido ao derrame de bile no sangue. O fígado produz a bile, em vez dessa bile ser jogada na vesícula biliar, essa bile vai parar no sangue. Acumula-se no tecido epitelial, dando aquele aspecto amarelado, chama-se icterícia. Claro, a icterícia pode ocorrer por outros motivos, entendido? Mas um deles também é doença hemolítica. Anemia, ele está com um quadro anêmico agudo, tá? Devido à diminuição das hemácias pela destruição pelos anticorpos anti-RHs, então ele vai apresentar um quadro anêmico, e aí o médico vai, coleta uma amostra de sangue da Marcinha, manda para o laboratório: ei, vê aí o que é que essa menina tem aí. Eu estou suspeitando de eritroblastose. Quando o laboratorista examina o sangue de Marcinha, encontra na corrente sanguínea dela eritroblastos. O que são eritroblastos? Hemácias imaturas.
tá? Como sistema de defesa, por causa da anemia aguda, a medula de massinha começa a produzir, aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos. Entendido? E esses glóbulos vermelhos são liberados na corrente sanguínea ainda imaturos. Chama-se eritroblastos. Daí o nome da doença, eritroblastose fetal. Por quê? Porque só na eritroblastose fetal você apresenta eritroblastos no sangue, hemácias imaturas. Tá? É por esses eritroblastos que é dado o diagnóstico. Percebeu o eritroblasto? Pronto. É DHRM. Doutor, o problema aí é DHRM. Certo, muito bem, beleza. O que fazemos então nessas situações? Pronto, medida preventiva. Volta aí a história, Massinha. Fez o parto, aliás, Silvia fez o parto da Massinha, está agora na enfermaria repousando. Massinha está lá no berçário, a galera cuidando de Massinha, e ela está lá repousando. No outro dia, o médico dela chega lá. Silvia, como é que você está? Tá tudo bem? Aí Silvia diz, tudo bem, doutor. Maravilhoso. Tá bem, beleza. Vai lá na enfermaria e diz pro pessoal lá, ó, aplicar soro de imunoglobulina D na paciente tal. Pronto. O que é o soro de imunoglobulina D? Tá? Na linguagem médica, chama-se imunoglobulina D. Imunoglobulina é anticorpo. Tá? D por quê? De anti-RH, que na linguagem médica chama-se o quê? Anti-D. Então, a imunoglobulina D é anticorpos anti-D, ou anticorpos anti-RH. Então, ele vai mandar aplicar lá, aí o cara vai lá, ela está tomando soro, aplica, bota lá na mangueirinha do soro, o soro de imunoglobulina D. O que é o soro de imunoglobulina D, Bilipou? Anticorpos anti-RH. É isso aí. Esses anticorpos anti-RH do soro que ela recebeu, ó, não é vacina. É o quê? Soro. Vacina tem antígeno, soro tem anticorpo. Não chame isso de vacina numa prova que você dançou. Entendeu? É soro de imunoglobulina D. Para quê? Reduzir a sensibilidade materno-fetal. É aplicado em até 72 horas após o parto e sempre que a gestação for RH+. O que é que esses anticorpos anti-RH do soro vão fazer? Tá? Vão destruir, olha lá, aplica o soro, ó, tá, chegou aqui, aplicou o soro. O que é que acontece então? Os anticorpos anti-RH, o que é que eles vão fazer? Eles vão destruir, tá, as hemácias mais do feto, entendeu? Que passaram para o organismo da mãe, evitando que a mãe seja sensibilizada. Se ela não for sensibilizada, próxima gestação positiva, está tudo bem. Sendo novamente positiva, aplica o soro novamente. Entendido? Então é assim que é feito o jogo na doença hemolítica. O soro ele combate as hemácias, ele destrói as hemácias mais. As hemácias mais possuem o antígeno RH. Esse antígeno RH induz a mãe a produzir anticorpos. Se eu não tenho mais as hemácias, porque elas foram destruídas por esses anticorpos, pronto, acabou. Tá? Além da gravidez e transfusão, não, as formas de sensibilizar é transfusão e gravidez. Essas são as duas formas de sensibilizar. Por quê? Nas duas formas, ela entra em contato com o antígeno. Entrou em contato com o antígeno, vai produzir anticorpos. Certo? Essa é a medida que se usa. Tá? Antigamente, esse soro era cobrado, entendeu? Das pessoas em hospitais particulares. Hoje não é mais. Isso foi uma lei sancionada no governo Lula. Tá? No governo Lula. Por quê? Porque Lula queria reduzir os níveis de doença hemolítica no Brasil. Ele realmente conseguiu sucesso com isso. Eram muito altos os níveis. Por que era muito alto? Porque você tinha Dona Maria, que morava na favela do Japão, entendido? É uma mulher extremamente pobre, tá? Poucos recursos a nível de alimentação, educação, de informação, disso e daquilo. Então, Dona Maria, ora, ela se casou e engravidou. Quando é que Dona Maria foi para o... pai foi RH menos, mãe RH mais? Ó, nada. Entendido? Eritroblastose fetal só acontece se eu tiver mãe menos, filho mais, porque o pai é mais.
Essa aí é a condição sine qua non para se ter eritroblastose fetal. Noutra situação, não. Eu tenho que ter mãe negativa com feto positivo. Valeu? Certinho? Não tem outra saída. Sim, aí voltando. Dona Maria lá engravidou, nunca teve acompanhamento à gravidez dela. Então, chegava a época dela, rompeu a bolsa, os vizinhos pegaram ela, levaram de todo jeito para o hospital público. Chega lá no hospital público para fazer o parto. O médico, então, ela pegava o médico de plantão. O médico de plantão nunca viu ela na vida. Ela também nunca viu aquele médico na vida. Ele fez o parto da criança, pronto, beleza, encaminhou ela para a enfermaria, mandou a criança para o berçário e ele foi embora para casa almoçar e ganhou o dinheiro do SUS. Entendido? Pronto. Hoje não. Tá? Hoje chegou uma gravidez improcedente, trabalho de parto improcedente. Não tem origem, você não sabe o que é, não sabe quem é. Você é a pessoa que está no plantão lá e pegou esse negócio lá para resolver. O que é que você faz agora? Tá? Você fez o parto, tudo bonitinho, faz exames de sangue para verificar os fatores RHs. Identificou que é um caso de mãe negativa com feto positivo, é obrigação agora aplicar o soro de imunoglobulina D na paciente. Antigamente os médicos não se preocupavam com isso, por quê? Porque para ele tanto fazia. Tá? Hoje não, hoje o cara vai examinar, vai verificar, a gravidez é improcedente, então ele verifica, porque se for um caso de possibilidade de doença hemolítica, então ele vai, no outro dia a enfermaria vai lá aplicar o soro na mãe. Se não for feito isso, negligência médica. Se for negligência médica, é caçado. Entendeu? Então, hoje, já se tem um maior cuidado com isso aí. Outra coisa importante. Se um recém estiver com doença hemolítica do recém-nascido, faz uma transfusão de sangue, substituindo seu sangue RH+, por sangue RH-. Pronto. Ok? Ele é RH positivo. Certo? Eu substituo o sangue RH positivo por sangue RH negativo. E por que sangue ABO compatível, RH negativo? Porque o sangue RH negativo não é antigênico. O sangue RH negativo não sendo antigênico, não tem problema. Não vai acarretar problema nenhum. Agora uma pergunta para você, que eu já vi em prova, que é o seguinte. Sim, outra coisa. A icterícia, que é a amarelidão da pele, bota o bebê para tomar banho de luz. Lâmpada ultravioleta em cima dele, pronto, destrói a bile, ele volta à tonalidade da pele normal. E não fica sequelas, isso aí. Tá? Se nascer, às vezes, o bebê não aguenta o quadro que afeta ele e ele morre. Entendido? Você tem um bebê natimorto por doença hemolítica do recém-nascido. Mas vivo, você faz a transfusão. Tem até 48 horas para fazer. Ele morre em 48 horas se não fizer a transfusão. Tá certo? Aí, aconteceu, imediatamente ele vai para a transfusão. Sangue RH negativo. Beleza. Substitui. O sangue RH positivo contaminado por anti-RH, ele foi retirado na transfusão que foi feita na criança. Então, ele está agora com sangue saudável, RH-. Ok? Beleza. 180 dias depois, passaram-se 180 dias, 6 meses. Você faz um exame de sangue nessa criança. Ela vai dar ABO RH negativo ou ABO RH positivo. 180 dias depois, o sangue dela volta a ser ABO positivo. Por quê? Ela foi geneticamente determinada como sendo o indivíduo RH mais portador do gene R-zão. Então, a sua medula vai produzir hemácias mais. Mas não tem mais problema nenhum. O sangue contaminado por anticorpos anti-RH foi retirado, entendido? Quando ele fez a transfusão. Então, esse sangue agora não vai ser afetado absolutamente por nada. Ok? Outro detalhe. Bilipou, mamãe Silvia tomou imunoglobulina D. A mamãe Silvia pretende ter outros filhos. O médico vai chegar para ela e vai dizer: Silvia, aguarde 1 ano para engravidar de novo. Ah, doutor, eu queria daqui a 6 meses logo. Não, deixe depressa. Daqui a 1 ano você engravida novamente. Por quê? Esses anticorpos que Silvia recebeu no soro, tá? Eles irão induzir
o sistema de defesa imunológico dela a produzir anticorpos contra os anticorpos que ela recebeu no soro, destruindo, limpando o organismo dela. Por que isso acontece? Porque os anticorpos não foram produzidos por ela. Ela recebeu esses anticorpos de fora. Tudo que entra no seu organismo que é estranho, o sistema de defesa rejeita. Qual é a função primária do sistema de defesa? É reconhecer o próprio e rejeitar o não próprio. É isso que o sistema de defesa faz. Certo, galera? Pronto. Com isso a gente mata, tá? Sangue, né? RH, ABO, morreu aqui. Vamos para onde agora? Vamos fazer os exercíciozinhos, né? Você deve ter recebido aí um vasto material de exercício, concorda? Eu passei um vasto material de exercício para você. Deixa eu abrir aqui a nossa bioese pós-aula. Está aqui. Ok, muito bem. Beleza. Bioese pós-aula. Deixa eu compartilhar aqui com você. Bioese pós-aula. Cadê? Está aqui. Ok, pronto. Pronto, beleza. Tá aí. Certo ou não? Das listas de exercício que você recebeu aí, em mãos, você recebeu duas listas. Uma com questões de ABO, outra com questão de RH e recebeu uma terceira, tá? Que é a lista pós-aula, de exercício pós-aula. Tem 10 exercícios aí pós-aula. A gente vai fazer alguns aqui, começando por esse daqui. Ó. O que é que você tem aqui? Questão número 1, a primeira questão da lista bioese pós-aula. Essa lista você deve ter recebido aí. Olha lá, o homem faleceu devido a uma transfusão de sangue. O cara morreu, recebeu uma transfusão de sangue, lógico, foi uma transfusão incompatível e ele faleceu. Os pais dele pertenciam aos grupos A, homozigoto, tá? Um dos pais era do grupo sanguíneo A, homozigoto, era o indivíduo de genótipo IAIA, e o outro AB, IA e B. Responda qual o tipo de sangue do homem em questão e quais os possíveis tipos sanguíneos que devem ter sido usados erroneamente na transfusão, né? Vamos para a resolução. Os pais, A homozigoto e AB. Tá? Como é que eu represento o indivíduo de grupo A homozigoto? Qual o genótipo dele? IA. O indivíduo de grupo AB, qual o genótipo dele? IA e B. Okay? Fazendo o cruzamento, o que é que eu posso obter? Ó, IA, tá aqui, IA e B, IA e B. Pronto. Ou dá indivíduo de grupo sanguíneo A, ou dá indivíduo do grupo sanguíneo B. A pergunta que ele faz, então, né? A pergunta que ele faz os gabaritos saem amanhã. Entendido? Amanhã. É uma orientação minha, tá certo? Para evitar que o gabarito saia junto com a lista, porque aí perde a graça, né? A aula aqui, eu vou resolver a questão, já está o gabarito lá, perdeu a graça. Certo? Então, eu sempre peço para o pessoal divulgar o gabarito no outro dia de manhã. Entendido? Você tem hoje para resolver a lista, se divertir com ela, papapá, e o gabarito está disponível para você, amanhã já está disponível, beleza? Aí vem aqui, ó. Pronto. A ou AB. Ora, qual o grupo sanguíneo do homem em questão? O homem em questão, seu grupo sanguíneo é A, com certeza absoluta. Geneticamente, de acordo com o cruzamento, ele pode ser A, pode ser AB, mas nesse caso aqui, ele é do grupo A, por quê? Se o tipo sanguíneo fosse AB, ele não teria morrido, porque AB é receptor universal. Agora, os tipos sanguíneos errôneos foram o quê? Ele recebeu uma transfusão de sangue de grupo B ou de grupo AB. Por quê? Porque o grupo A tem anticorpo anti-B. Se ele tivesse recebido uma transfusão de grupo A, não teria problema, e uma transfusão de tipo O também não teria problema, que O é doador universal. Aí, ora, ele deve ter recebido uma transfusão onde utilizaram sangue tipo B, os anticorpos anti-B dele, que é do grupo A, aglutinaram as hemácias B, e se foi AB, a mesma coisa, porque a hemácia AB também tem aglutinogênio B, que reage com anticorpo anti-B. Certo? Pronto. Então, a resposta da questão 1, questão muito simples, é essa daí. Segunda questão. Olha só. É a questão de número 3 dessa lista aí.
Um tratamento utilizado para certos tipos de doenças do sangue é a destruição completa da medula óssea do paciente e implante de células medulares sadias provenientes de um doador. Eugênio, cujo grupo sanguíneo é A, recebeu um transplante de medula óssea de seu irmão Valentim, cujo grupo sanguíneo é B, e a operação foi bem sucedida. Eugênio, de grupo sanguíneo A, de fenótipo A, recebeu um transplante de medula do seu irmão Valentim, que é de fenótipo B. A operação foi muito bem sucedida. Qual será o grupo sanguíneo de Eugênio após o transplante e por quê? Sabendo-se que a mãe e a esposa de Eugênio têm sangue tipo O, qual será a probabilidade de um futuro filho do casal ter sangue tipo A ou ter sangue tipo B? Vamos lá. Grupo A, né? O grupo sanguíneo de Eugênio após o transplante é grupo B. Certinho? Por quê? Ele recebeu um transplante de medula óssea do seu irmão Valentim. Seu irmão Valentim tem fenótipo B. Então, o que é que houve com Eugênio? Houve com Eugênio uma alteração do seu fenótipo. Ele era de fenótipo A e agora passou a ser de fenótipo B. Justificativa. A medula do seu irmão é especializada na produção de hemácias B. Isto é, Eugênio é, na verdade, uma fenocópia de seu irmão Valentim. Exatamente. Eugênio está exibindo um fenótipo sanguíneo que não é o fenótipo real dele. Não foi determinado pelo genótipo dele. Entendeu aí? Ou esse caso aí é o quê? Eugênio é uma fenocópia, está imitando o irmão em termos de fenótipo do grupo sanguíneo. E a gente viu lá em conceitos teóricos de genética que quando o indivíduo faz uma alteração no fenótipo, que essa alteração é provocada por uma ação do meio ambiente e não é determinado geneticamente naquele indivíduo, ele é uma fenocópia de alguém que tem essa característica determinada geneticamente. Tá? Sim, Marco Antônio. Por quê? Porque ele fez um transplante de medula, foi retirada a medula dele, tá? E substituição. Ó, o que é que ele diz aqui na questão? Ele diz, ó, destruição completa da medula óssea do paciente. Então, se ele teve a destruição completa da sua medula, amigo, então ele só vai produzir daqui para frente hemácias B e será do grupo B para o resto da vida. Tá? Agora, ele é uma fenocópia do irmão. Por quê, Marco Antônio? Foi alterado o fenótipo, mas não foi alterado o genótipo. Tá? Daí, ele perguntar a pergunta da letra B. Olha só o que ele diz na letra B. Pronto. Eu montei aqui o heredograma da família, pai e mãe. A mãe, a questão diz que ela é do grupo O. Eu já coloquei o genótipo aqui, ó, izinho. Aqui eu tenho Valentim, aqui eu tenho Eugênio, não sei se nessa ordem, mas eu botei aí só para resolver a questão. E aqui eu tenho a esposa de Eugênio, tá vendo? A mulher que casou com Eugênio. Que a questão diz que ela é izinho, ela é do grupo O. Considerando que a mãe de Eugênio e a esposa de Eugênio é do grupo O, aí ele quer saber o quê? Probabilidade do futuro filho do casal ter sangue tipo A. Aí vamos ver. Probabilidade, né? Probabilidade 1, tipo A. Probabilidade 2, tipo B. Aí, olha só. Né? Eugênio é IAzinho. Não é isso? Por quê? Porque Eugênio é geneticamente do grupo A. Tá? O fenótipo é determinado pelo genótipo. Então, o genótipo de Eugênio, ele está apresentando o fenótipo B por causa do transplante com o irmão. Ele é uma fenocópia do irmão, mas o genótipo dele não foi alterado. Ele era de grupo A. Não é isso? Então, olha só. Ele recebeu IA de quem? Do pai, tá? E recebeu Izinho da mãe. Ele é heterozigoto para o caráter. Ele é IAzinho. Se eu cruzar Eugênio, que é IAzinho, com a esposa dele, que é Izinho, são duas situações. Ou dá IAzinho, que é grupo A, ou dá Izinho, que é grupo O. Então, a probabilidade de Eugênio com sua esposa ter criança do grupo A, tá? Que é o que ele pergunta lá, é de quanto? É de 1,5. Agora, para grupo B. Para grupo B, amigo, é 0. Entendido? É 0. Não existe gene IB no casal. Então, é 0. A alteração de Eugênio foi fenotípica.
Não foi uma alteração genotípica. Belezinha? Certinho? Ok? Aí vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui é uma das questões mais lindas. Todo ano eu faço, cara, porque eu acho ela muito linda, essa questão aqui. Que é a questão 4 aí do seu material. Em um laboratório, faltaram os antissoros que permitem identificar os grupos sanguíneos do sistema BO. O técnico, que é do grupo B, resolveu improvisar. Retirou 10 ml de seu sangue e, após centrifugá-lo, separou o soro das hemácias, colocando o soro assim obtido em contato com uma gota do sangue que desejava determinar. Verificou que não ocorria aglutinação das hemácias. Porém, quando juntava suas próprias hemácias a uma gota do soro procedente do cliente, notou que as hemácias se aglutinavam. Baseados nessas informações, qual o sangue do cliente em questão? Pronto. Então vamos lá. Faltaram os antissoros. O técnico do grupo B improvisou. Retirou 10 ml do sangue, centrifugou, separou o soro das hemácias. Ele pegou o soro dele, tá aqui, ó, tá aqui a lâmina de vidro. Ele pegou aqui sangue do cliente, ele pegou, ó, sangue do cliente, hemácias do cliente. Ele pegou soro do sangue dele, ó, soro do técnico. O técnico é do grupo B. Então, ele é portador no seu plasma de anticorpo anti-A. Concorda ou não? Tá? Ele sabe o sangue dele. Ele tem aglutinogênio B nas suas hemácias e anticorpo anti-A no plasma. Né? Desconsidere esse título aqui, eu esqueci de alterar. Isso aqui é bioese pós-aula. Tá? Então, olha só. Pronto, tá aí. Então, ele pegou uma amostra do sangue do cliente que ele não sabe o que é, colocou numa lâmina de vidro, pegou soro dele e botou na hemácia. O soro dele ele sabe o que é anticorpo anti-A. E o que aconteceu? Não houve aglutinação, não ocorreu reação de aglutinação. Ora, o anticorpo anti-A dele aglutina sangue tipo A, aglutina sangue tipo AB, concorda ou não? Que são os sangues que têm aglutinogênio A. Resultado, com esse resultado aí, ele descartou, tá, o cliente ser do grupo sanguíneo A ou o cliente ser do grupo sanguíneo AB, porque se fosse o anticorpo anti-A, teria aglutinado o sangue das hemácias do cliente e não aglutinou. Perfeito? Muito bem. O que é que ele fez agora? Ele mudou o esquema. Ele pegou o sangue dele, olha lá, soro do cliente, ok? Hemácias, botei errado aqui o negócio, meu Deus. Hemácias do técnico, tá aqui, hemácias do técnico, certo? Que tem aglutinogênio B, tá aqui, ó. É isso mesmo. Hemácia do técnico, tá aqui, a hemácia dele, que tem aglutinogênio B, aqui, ó, ok? E colocou nessa hemácia aqui o soro do cliente, que ele quer determinar. Houve reação de aglutinação. Se houve reação de aglutinação, entendido ou não? Ora, a hemácia do técnico tem aglutinogênio B, então no soro do cliente existe um anticorpo anti-B. Resultado, sendo assim, o cliente é portador de anti-B. Sendo portador de anti-B, o cliente é do grupo O. Poderia ser do grupo B, Bipô? Não, porque o sangue tipo B tem anticorpo anti-A. Não é isso mesmo? E o anticorpo do cliente ele identificou que é anti-B. Então, ele já descartou A e AB. Então, só resta quem? Grupo O, porque grupo O tem os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Então, o cliente é do grupo O. Belezinha? Show de bola? Ok? Descartado por apresentar anti-A. Tá vendo? O grupo B é descartado por apresentar anti-A. Próxima questão. Próxima questão envolve, deixa eu ver quanto tempo eu tenho tempo ainda, tá? Com base no variador, responda. Qual a probabilidade do casal formado por 5-6 ter duas crianças de sangue tipo AB+. Ó, casal 5-6, tá? Ter duas crianças com sangue AB+. Vamos lá. Quais são os genótipos envolvidos aqui no heredograma? O indivíduo 1, que é esse indivíduo 1, ele é AB. Se ele é AB, ele é IA e B. O RH é positivo, ele tem Rzão. Se ele é Rzão ou Rzinho,
Eu não tenho dados suficientes no heredograma para afirmar. Ok? O indivíduos 2 e 3 é O negativo. Ambos os caracteres são recessivos. Então, ó, izinho, izinho, Rzinho, Rzinho, izinho, izinho, Rzinho, Rzinho. O indivíduo 4 é AB+, mesma situação do indivíduo 1. E A e B, Rzão, Rzinho. O casal 5 e 6, tá, em questão, 5 é IBzinho, Rzão, Rzinho, ok? Ó, IB herdou do pai, Izinho herdou da mãe, porque a mãe só tem Izinho para dar. Rzão herdou do pai, que é positivo, Rzinho da mãe, a mãe só tem Rzinho para dar. Então, o indivíduo 5 é duplo heterozigoto, é dihíbrido. O indivíduo 6 é IAzinho, herdou o gene A da mãe, herdou o genezinho do pai, que é Izinho, Izinho. E é Rzinho, Rzinho, porque é de RH negativo. Então, RH negativo é recessivo, tá aí. Resultado, fazendo o cruzamento de 5 com 6, o que é que vai acontecer? Ó, 5 fazendo para o sistema ABO. 5 é um indivíduo IBI cruzando com o indivíduo IAzinho. O que é que dá desse cruzamento? Dá IA e B, IBzinho, IAzinho e Izinho, Izinho. Ou seja, 1/4, 25% da descendência. Beleza? Que ele quer saber AB. Muito bem. Aí vamos para o RH agora. Eu estou fazendo, são 2 eventos, eu estou fazendo a probabilidade de um, a probabilidade do outro, para depois calcular a probabilidade total. Certinho? Aí, ó, Rzão, Rzinho, cruzando com Rzinho, Rzinho. Ou dá Rzão, Rzinho, ou dá Rzinho, Rzinho. Para Rzão, Rzinho, né? Porque ele perguntou AB+, então deu quanto? 1/2. A minha probabilidade total para uma criança AB+, é 1/8, que é 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Mas ele pediu 2 crianças. Se são 2, então aí o que é que vai acontecer? Vai ser 1/8 elevado ao quadrado, que dá 1/64. Então a probabilidade deste casal aí do heredograma ter 2 crianças do grupo sanguíneo AB, ok, é de 1/64. Respondida então a questão. Beleza, galera? Nosso tempo se foi, entendido? Próxima semana retomamos. Próxima semana, heranças sexuais, tá? Heranças sexuais a próxima semana. Herança ligada ao sexo, herança não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, aqui ele está considerando gêmeos, não. Ele está considerando gravidez independentes. Entendido? Tá certo? É gravidez independentes. Certo? Valeu? Ok. Certo, galera? Então, próxima semana, as heranças sexuais. Herança ligada, restrita ao sexo, influenciada, herança parcialmente ligada, isso aí. E eu vou trazer algumas questões, tá? Que vocês falaram aí, de heredogramas envolvendo heranças sexuais, principalmente a herança ligada, que é o heredograma que mais pega o aluno. Então, eu vou botar algumas questões sobre isso e vou explicar a questão de como é que você identifica se é autossômica, se é herança ligada. Valeu, galera. Foi bom estar com vocês, né? Vamos curtir agora o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, certinho? Beleza? Tchau.